Olá, senhores alunos. Para nós falarmos de produto dos termos de uma progressão geométrica, é preciso que, antes de mais nada, nós observemos algumas propriedades dos elementos dessas progressões. Vejamos. Os termos de uma progressão geométrica, elas têm uma propriedade que é chamada de propriedade dos termos equidistantes. Veja aqui uma progressão geométrica de exemplo, onde nós temos aí representado o 1, o 2, o 4, o 8, 16, 32 e o 64, representando os elementos A1 até o A7. Eu queria que você reparasse que a PG ela tem uma propriedade aonde, se você fizer o produto de A1 vezes A7, você vai encontrar 64. Tudo bem. Mas também eu gostaria que você reparasse que se você multiplicasse o A2 pelo A6, também você iria encontrar o mesmo 64. Ou seja, 1 vezes 64 dá 64, 2 vezes 32 dá 64, mas também você repara uma coisa. O 4 com 16 também está dando 64 e o 8 com o próprio 8, senhores, está dando 64. Ou seja, o que eu queria que você reparasse, que quando você somar esse daqui, ó, somar o 1 com 7, está dando 8. Se você somar o 2 com 6, também está dando 8. Se você somar o 3 com 5, dando 8, e somar 4 com 4, dando 8, se a soma desses coeficientes for sempre igual, pode ter certeza que o produto desses termos sempre será igual. Pronto. Essa é uma propriedade importante chamada de propriedade dos termos equidistantes de uma PG. Com ela, você vai poder descobrir a fórmula do produto. Esta é a fórmula do produto dos termos de uma PG. Essa é a fórmula que diz assim: o módulo do produto de n termos é a raiz quadrada de A1 vezes AN, tudo isso entre parênteses elevado à enésima potência. Só que eu devo advertir aos senhores que a fórmula geralmente dá o resultado do valor e até mesmo um sinal. Só que nesse caso em particular, esta é uma fórmula que vai te dar o valor, mas não vai te dar o sinal. Na realidade, o sinal ele tem que ser estudado caso a caso. Não está entendendo? Deixa eu explicar melhor. Repare aqui uma coisa. Chega alguém e diz o seguinte: eu queria que você calculasse esse produto. 2 elevado à primeira, vezes 2 elevado à terceira, vezes 2 à quinta, 2 à sétima, 2 à nona, 2 a 11, vezes 2 elevado a 13. Fala para ele, não tem problema. Eu vou aplicar essa fórmula que eu acabei de saber que ela existe, que é o produto dos n termos de uma PG, e vou aplicar, e vou decorar, porque ela vai me permitir resolver exercícios iguais a esse. Olha o que eu fiz. Eu fiz assim, raiz quadrada de 2 elevado à primeira. Quem que é desse 2 elevado à primeira? É o primeiro termo da PG, que você está querendo calcular a multiplicação. E o 2 elevado a 13? O 2 elevado a 13 é o último. E aquele 7? O 7 é a quantia de termos que eu estou multiplicando. Pronto. Agora é só calcular esse valor. Tá? E você vai descobrir o seguinte, que 2 a primeira, 2 a primeira vezes 2 elevado a 13, dá 2 elevado a 14, porque conserva a base, somos os expoentes. Esse 14 com 7 vai multiplicar, dando 98. Aqui tem um 2. O 2 simplifica com 98, vai dar 2 elevado a 49, que é a resposta. Pronto. Então, repare muito bem, é claro que esse exercício daria até mesmo para ser feito, até mesmo no braço. Mas, se você souber a fórmula, vai facilitar. Tá? Vai facilitar você chegar mais rapidamente ao exercício. Quer ver aqui, então, mais exemplos de aplicação dessa forma? Repare, então, no slide que vem assim. Chega alguém e diz o seguinte, você já decorou a forma? Ah, já, decorei a forma. O modo do produto de n termos é a raiz quadrada de A1 vezes AN, tudo isso elevado à enésima potência. Só que, mais uma vez eu digo, essa fórmula não dá a você o sinal do produto. Dá o valor, mas não dá o sinal. Portanto, se alguém chegar para você e falar o seguinte, calcula isso aqui para mim, diga, não tem problema.
Agora que eu decorei a fórmula, eu vou fazer então essa conta. Mas, como essa fórmula não dá o sinal, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar como é que é o sinal. Repare que eu tenho aqui um produto de todos os termos negativos. Quantos termos negativos? 7. Agora, repare uma coisa. 7 números negativos multiplicando entre si, eu já sei que o resultado vai dar negativo. Então, atenção. Isso eu já sabia lá do ensino fundamental. Então, eu já sei que a minha resposta vai ter que ser negativa. Agora, o que essa fórmula vai me fornecer? O valor. Olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever assim. O que eu escrevi? Em primeiro lugar, o primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? Menos 3 elevado à primeira. E quem que é esse menos 3 elevado à sétima? É o último. E aquele 7 ali, senhores, ele vai ser, na realidade, a quantidade de termos que eu estou multiplicando. Pronto. Agora é só fazer a conta. Ah, se você fizer a conta, 3 elevado à primeira vezes 3 elevado à sétima, dá 3 elevado à oitava. Esse 8 com 7 vai multiplicar, e se eu multiplicar vai ficar 56, o 2 simplifica com 56, então vai ficar menos 3 elevado à 28ª. Reparar que esse 3 elevado à 28ª eu obtive pela fórmula, e esse menos eu obtive estudando caso a caso. Porque veja aqui uma coisa. Agora repare que se você tiver esse produto para ser calculado, isso aí também é uma PG, gente. Isso aí também é uma PG. Então, eu vou poder aplicar a mesma forma. Só que, de novo, como essa forma não me dá o sinal, eu vou ter que estudar o sinal. Aqui, nesse caso, é negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Agora, se você contou os negativos são 4. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 negativos. Agora, gente, se o número par de negativos multiplicando, vai dar positivo. Então, nesse caso, eu já sei de antemão que a minha resposta vai ser positiva. E eu tenho que saber, sabe por quê, gente? Porque essa fórmula não me dá o sinal, só me dá o valor. Então, agora eu vou escrever aqui. Escreva assim, ó. Esse aqui é o primeiro dos termos, esse aqui é o último termo e esse aqui é a quantidade de termos. Multiplica. Agora ficou uma conta muito parecida com o que nós vimos lá em cima. A única diferença que, nesse caso, eu já sabia de antemão que o resultado ia ser positivo. E é bom que eu saiba, porque essa fórmula não te dá realmente o sinal. Pronto. Tá aí, então, senhores, essa é a nossa aula de hoje. Responsabilidade sua, decorar essa fórmula. E responsabilidade sua é saber que essa forma dá o módulo, ele dá o valor, mas ele não dá o sinal desse produto. Vamos então fazer exercício? Olha agora esse exercício. Ele fala de uma progressão geométrica de 11 termos. Acabamos de ver que toda e qualquer progressão geométrica, ela tem uma propriedade. O produto dos termos equidistantes são iguais. Eis aqui os 11 termos dessa PG. O que é dizer que o produto dos termos equidistantes são iguais? Quer dizer que se você pegar o A1 e multiplicar pelo A11, vai ser a mesma coisa que A2 multiplicado pelo A10, que é a mesma coisa que A3 multiplicado pelo A9, que é a mesma coisa que A4 multiplicado pelo A8, mesma coisa do A5 multiplicado por A7 e A6 multiplicado por ele próprio. Então, de tudo isso que eu falei, eu vou escrever A1 vezes A11 é igual a A6 vezes A6. Ah, mas isso aí está certo? Tá. Ah, mas como é que você sabe? Sabe por que eu sei? Soma 1 com 11 dá 12. Soma 6 com 6 dá 12. Então, esse produto vai ser igual a esse produto, pois trata-se de produto dos termos equidistantes. E o produto dos termos equidistantes são iguais. Então, na próxima linha, eu vou fazer o seguinte. No lugar do A1, eu escrevo 1. Quem disse isso? O texto. O texto está dizendo que o primeiro termo é igual a 1. E o 11º é 1024. Então, no 11º termo, eu escrevo 1024. Pronto. Agora, A6 vezes A6 dá A6 ao quadrado, que é igual a 1024. Só tirar a raiz quadrada, eu encontro, então, que o A6 é igual a 32. Então, veja que saber dessa propriedade dos termos de uma PG fez com que eu chegasse à solução desse exercício muito rapidamente. Por isso que é importante que você saiba essa propriedade. Vamos em frente.
Nesse exercício da FUVEST, ele está dizendo também de uma PG, que tem um primeiro termo igual a 1, razão igual a 2, e se o produto dos termos dessa progressão é 2 elevado a 39, ela quer calcular o número de termos. Parece complicado, mas não é. Repare aqui uma coisa. Aí tem essa fórmula. Você fala, mas que fórmula é essa? É a fórmula que você prometeu decorar. A fórmula do produto dos termos de uma PG. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou agora pegar uma folhinha de rascunho e lembrar uma fórmula que eu dei na aula passada. ANI, que é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Eu coloquei aí colorido para dizer para você o seguinte. No lugar desse A1 é o primeiro termo. O primeiro termo é 1. Então, no lugar do A1 amarelo, eu escrevi 1. No lugar do Q azul, azul é a razão que é raiz de 2. Então, no lugar da razão, eu escrevo raiz de 2. Pronto. Então, se eu escrever raiz de 2 como sendo 2 elevado a meio, e esse meio multiplica por esse n menos 1, eu vou ter que o enésimo termo é 2 elevado a n menos 1 sobre 2. Pronto. Agora, você deve estar perguntando o seguinte, para que você está fazendo isso? Olha agora o que eu vou fazer. Olha agora. Essa fórmula, você disse que vai decorar. Então, agora, olha o que você vai fazer. No lugar de PN, amarelo, é o produto. O produto foi dado. O produto é 2 elevado a 39. É o que eu fiz. No lugar do produto, eu escrevi 2 elevado a 39, porque a FUVEST me falou isso. No lugar do A1, eu escrevi 1. Quem disse? A própria FUVEST. E no lugar do AN, a FUVEST disse? Não, esse que eu tive que calcular. Eu tive que calcular e descobri que o AN é 2 elevado a N menos 1 sobre 2. Pronto. Agora, senhores, é com você. Agora é conta, agora é braçal. Olha aqui que eu vou fazer. A primeira coisa é pegar esse expoente e multiplicar por esse expoente. Então, vai ficar n vezes n dá n ao quadrado, n vezes menos 1 dando menos n, tudo isso sobre 2. Olha agora, olha agora. Como aqui tem raiz quadrada, isso aqui vai ficar 2 elevado a n ao quadrado menos 1 sobre 2, tudo isso elevado a meio. O que é esse meio? Esse meio entrou no lugar dessa raiz quadrada que desapareceu. Na verdade, no lugar da raiz quadrada, colocando-se meio, fica a mesma coisa. E o que acontece com esse expoente e esse expoente? Vou multiplicar. Então, na próxima linha, multiplicando 2 vezes 2, dando 4. Então, vai ficar 2 elevado a n ao quadrado menos n sobre 4. Como estamos numa igualdade de duas potências de mesma base, cortam-se as bases e igualam-se os expoentes. 39 é igual a n ao quadrado menos n sobre 4. O 4 passa para cá multiplicando, e eu vou encontrar, então, uma equação do segundo grau, que, resolvendo por Bhaskara, eu encontro n' igual a 13, n duas linhas igual a menos 12. Como n é um número de termos, evidentemente que menos 12 não pode ser a resposta. Então, a resposta a ser dada para a FUVEST é n' igual a 13. 13 é o número de termos dessa PG. Pronto. Tá aí, então, senhores, mais uma aula terminada. Essa aula falando a respeito da parte de produto dos termos de uma PG. E você me prometeu decorar a fórmula do produto dos N termos da PG e lembrar que o produto dos termos equidistantes do sistema de uma progressão geométrica são sempre iguais. Se você fizer isso, você vai ficar cada vez melhor e a gente espera vocês para a nossa próxima aula. Até mais.